Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana o Presidente do Tribunal de Contas, José Tavares. Muito obrigada por estar aqui com o Jornal de Negócios e com a Antena 1. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? Muito bem, muito obrigado. Eu aqui agradeço o convite para estar aqui, onde espero também ter a possibilidade de divulgar um pouco mais o que é o Tribunal de Contas e o que faz, quais as suas funções, desde quando existe. E a pergunta que me faz vem mesmo no momento capital, porque neste momento o Tribunal de Contas está a começar a preparação do seu plano estratégico de 2023-2025 e estamos justamente a refletir sobre os grandes problemas que nos preocupam para os próximos 3 anos. E quais são esses problemas? Primeiro, há um clima generalizado que nós vivemos numa sociedade de risco, onde a sociedade de risco esta que é pautada pela incerteza, pela imprevisibilidade, por um certo sentimento de insegurança no plano mundial, no plano da União Europeia, no plano nacional. Portanto, há uma preocupação generalizada de todos nós, de todos os cidadãos e dos responsáveis, naturalmente, pelas entidades públicas, não é? E por quem governa. E também há aquele sentimento generalizado, ainda há dias estive numa reunião da União Europeia em que isso foi claro, um sentimento generalizado de que estamos perante problemas globais ou que extravasam o âmbito nacional e que exigem respostas globais ou que extravasam o âmbito puramente nacional, seja no âmbito da União Europeia, seja no âmbito internacional em geral. Particularmente como Presidente do Tribunal de Contas, porque depois temos que concretizar aquilo que acabamos de dizer. Está subjacente às evidentemente que decisões. o que eu penso que é capital neste momento para nós, Portugal e no quadro da União Europeia, estou preocupado com assegurar o bom uso dos recursos públicos, incluindo os fundos europeus, e aqui gostaria de lembrar o Plano de Recuperação e Resiliência, o Plano Financeiro Plurianual da União Europeia 2021-2027, de forma a que, tanto quanto possível, a despesa pública seja de qualidade e que possamos atingir todos os objetivos a que nos propusemos num período da nossa vida em que acabamos, ou estamos a acabar de sair de uma pandemia que nos surpreendeu a todos e a que houve que dar respostas, não só no plano nacional, mas no plano europeu, no plano internacional. Estou-me a lembrar da Organização Mundial de Saúde, por exemplo. E ainda mal saímos desta pandemia, agora enfrentamos os efeitos de uma nova crise que, sinceramente, me traz muitíssimo preocupado. E vamos ter a oportunidade e ao Tribunal também. Sim, de concretizar e, portanto, esses aspectos. A recuperação económica, financeira, social, derivada ou resultante destas crises é um problema que nos preocupa. Mas e vai estar subjacente àquilo que vai ser o vosso plano. Mas certo? Há mais 2 ou 3 pontos, se me permitisse, que eu gostaria que estão ligados com este, que é também o fenómeno da descentralização, que hoje se fala também no nosso país, também e com todos os impactos que vai ter no plano financeiro, a questão do mundo digital e todos os problemas que traz, por exemplo, até os ligados à inteligência artificial, mas as consequências que traz, por exemplo, ao nível ético, por exemplo. Muito bem. Ao nível do fiscal, ao nível do emprego, etc. Vamos, ao longo desta conversa, abordar cada um desses questões. Exatamente, portanto, proponho-lhe fazermos esse exercício. Em termos genéricos, e agarrando logo nas suas palavras iniciais, eu perguntava-lhe o seguinte: o Tribunal de Contas faz o controle financeiro dos dinheiros públicos, como referiu, para assegurar que há uma conformidade da gestão dos recursos com a lei. Em termos gerais, neste momento e no decurso do vosso trabalho, que apreciação é que faz da gestão dos dinheiros públicos em Portugal? Em termos gerais. Em termos gerais. A apreciação que eu faço em termos gerais é que há uma preocupação acrescida no sentido de se assegurar não apenas os gastos em si, mas que esses gastos se destinam aos fins a que se destinam, mas
cada vez mais, há preocupações com o bom desempenho, isto é, com a economia, com a eficiência e a eficácia. Se me perguntar, hoje a administração pública gera melhor do que há 40 anos, ou há 30, ou há 10, eu digo que sim. Hoje nós temos de reconhecer, não só em Portugal, mas no plano internacional, no plano da União Europeia, os temas que nós discutimos hoje eram temas que nem sequer se discutiam. Por exemplo, as questões éticas, por exemplo. Hoje nós, mesmo no plano do controlo, um dos temas que já incluímos no controlo, não só em Portugal como na União Europeia, é, por exemplo, a questão ética. A questão ética, por exemplo, então, em momentos de crise, estas questões éticas ainda assumem uma importância maior, como se viu até recentemente com um relatório do Tribunal de Contas, que a propósito da aplicação de fundos obtidos pela contribuição solidária dos cidadãos e a sua aplicação foram efetivamente aplicados nos fins a que se destinavam. Verificámos que houve casos que não foram. E até o Tribunal recomendou aos órgãos legislativos para que se legisle sobre esta matéria. Portanto, esse é um dos aspectos onde é preciso caminhar ainda mais. Mas haverá outros, certamente. O mundo não para, não é? O mundo não para. O mundo não para e há sempre elementos novos, preocupações novas. Um dos pontos, por exemplo, que eu gostaria de lhe falar, que tem a ver com... por acaso, ainda ontem, num programa de televisão, houve um senhor que falou sobre este ponto e eu disse assim, olha, muito, muito bem dito, porque tinha a ver com isto, com a questão demográfica, por exemplo. A questão demográfica que era uma questão que não se punha há muitos anos atrás, mas que hoje se põe em Portugal, não é? A nossa taxa de natalidade hoje é tão baixa que tem efeitos muitíssimo profundos também nas finanças públicas. Depois, por outro lado, e isso é um sinal também de desenvolvimento e de qualidade de vida, felizmente, a esperança média de vida em Portugal tem aumentado, não é? Felizmente, não é? Sei lá, há 50 anos. A esperança média, as pessoas, enfim, aposentavam-se aos 60 anos, viviam mais uns anos. E traz pressões diferentes. Agora, deixe-me só dizer o seguinte, estes dois aspectos, vejam o impacto que tem na vida do nosso país. Tem impacto, desde logo, na sustentabilidade das finanças públicas, da segurança social em particular. Tem impacto na educação, nos professores, nos alunos. Tem impacto na saúde e mesmo no tipo de saúde e de infraestruturas que existem em Portugal neste momento. E eu vou agarrar já nesse detalhe que acabou de referir, que é a saúde. Que a saúde tem sido uma das áreas mais fiscalizadas pelo Tribunal de Contas. E, por isso, recentemente saiu um relatório referente a 2019-2020, precisamente sobre a questão das contas consolidadas do Ministério da Saúde e do Serviço Nacional de Saúde. A saúde tem um problema de má gestão ou de falta de dinheiro, Sr. Presidente? Qual é que é a sua apreciação relativamente ao Serviço Nacional de Saúde? Sim. Eu tenho muito respeito por quem gera. Também já fui gestor. E sei quão difícil é gerir e os problemas que um gestor tem de enfrentar do dia a dia. A área da saúde, ou também a área da segurança social, por exemplo, são duas áreas muito difíceis, como temos visto ao longo dos anos, não é? São duas áreas muito difíceis, porque, primeiro, por um impacto social que tem. Todos nós, cidadãos, estamos à espera de ter serviços que, no caso de estarmos doentes, nos atendem. Não é? Portanto, é das áreas mais importantes em termos de impacto social. Não é? Depois, é uma área em que estão envolvidos muitos dinheiros públicos. Depois, é uma área em que estão envolvidos muitos agentes do setor público e do setor privado, que importa organizar muito bem, não é? Bom, e portanto, para mim uma das grandes questões, não é só no domínio da saúde, mas em todos os domínios da vida, seja no setor público, seja no setor privado, é a organização.
Eu acho, aliás, que nós em falta Portugal, organização ao nível do Serviço Nacional de Saúde? Não, é da organização em geral, não é? Quer dizer, eu acho que nós poderíamos, como povo, digamos assim, como sociedade, como país, poderíamos talvez investir um pouco mais em termos de, e quando eu digo nós, incluo-me a mim próprio, não é? Nós, como povo, devíamos talvez investir um pouco mais em termos de organização, sem matarmos uma qualidade que nós temos muito, que é uma certa capacidade de criação e até de improvisação, que também é muito importante. Mas são recorrentes as vossas recomendações relativamente ao Serviço Nacional de Saúde. Isto faz crer que é um problema estrutural ou conjuntural que se passa na saúde? A saúde é sempre um problema estrutural, não é? É porque está sempre a mudar, não é? É um setor em constante mutação, por isso é que é um setor que envolve muitos recursos, incluindo recursos humanos, não é? Portanto, muitas pessoas a intervir, e em que é extremamente, para mim, extremamente importante que a organização ocupe um papel muito importante. Tem havido essa evolução? Tem havido, não é? Quer dizer, se nós compararmos, por exemplo, o nosso sistema de saúde com outros sistemas de saúde, mesmo na União Europeia, enfim, eu penso que não estamos mal posicionados. Agora, é um setor extremamente difícil e que tem este impacto na vida social, e é um setor em que há também muitos interesses e, portanto, como diria um professor, é um setor em que quem governa e quem fiscaliza tem de ter em atenção toda esta ponderação de interesse que é necessário fazer. Sim, sendo que o Serviço Nacional de Saúde está neste momento a enfrentar sérias dificuldades, enfim, algumas coisas até vão um pouco ao encontro daquilo que têm sido os alertas do próprio Tribunal de Contas. Em concreto, poderá o Tribunal de Contas vir a fazer alguma auditoria específica aos serviços de urgência e de obstetrícia, assim como já tem feito, noutros casos, a outros serviços de urgência, não é? De entidades específicas? O Tribunal de Contas é uma entidade que, como sabe, eu aproveito para dizer isto, é um órgão de soberania hoje, não é? Mas que foi criado em 1389. E que tem hoje 6.774 entidades públicas que lhe prestam contas. Não é verdade? E ao longo desta sua história de 633 anos, houve sempre uma continuidade, uma linha contínua que é muito interessante. E que eu como português, orgulho-me de termos um Tribunal de Contas com esta evolução histórica. Eu não conheço nenhum país no mundo com uma instituição com esta linha de continuidade. Não conheço, eu conheço muitos tribunais de contas e, portanto, nós, quando desenvolvemos ações de fiscalização, fazemos-lo de acordo com critérios. Certo. Com critérios que são muito bem ponderados pelo Tribunal. Por isso que falava no nosso plano estratégico há pouco. Mas também vamos começar a oportunidade de o concretizar melhor. Agora, gostaria que me compreendesse neste ponto, ou que me compreendesse neste ponto, que é, o Tribunal não pode organizar e planear as suas ações de acordo com problemas conjunturais que surgem hoje, mas para a semana não existem. Não, senão não faz nada, não é? O Tribunal tem de se preocupar com aquilo que eu gosto de dizer, quer dizer, nós temos de ver ao longe e de uma forma integrada. Mas não correr atrás de tudo o que está a mexer em cada momento. Porque eu percebo ou isso. tudo aquilo que é passageiro. Eu percebo e, isso. Portanto, pode acontecer que o Tribunal, no seu planeamento, por exemplo, vamos começar também a planear as nossas ações para o próximo ano, no seu planeamento delibere, em plenário geral, porque nós somos um órgão colegial, realizar uma auditoria aos serviços de urgência dos hospitais. É possível que isso aconteça. Nomeadamente a obstetrícia, não é? Nomeadamente a obstetrícia. Qualquer outro aspecto da vida. Eu perguntava-lhe isso até porque o Governo, tudo indica, vai avançar com medidas excepcionais, não é? Para avaliar para ultrapassar este impacto e, portanto, o Tribunal de Contas também normalmente está atento a tudo o que é excepcional e que sai fora do âmbito normal e daí também a minha pergunta relativamente a esse aspecto.
Mas o que é excepcional também faz parte da vida, não é? Acaba por fazer parte de uma parte da vida do dia-a-dia, não é? Em que há uma normalidade, mas se houver situações excepcionais que impliquem realmente medidas excepcionais, muito bem, o Tribunal acompanha, claro. Acompanha e tem atenção a razão de ser dessa excepcionalidade. Não é? E trabalho não falta ao Tribunal de Contas. Trabalho não falta ao Tribunal. E por isso eu pergunto-lhe, Sr. Presidente, relativamente ao novo banco, quando é que será publicado o segundo relatório sobre o novo banco e que vai incidir sobre a gestão do banco, propriamente? O novo banco, como sabe, a Assembleia da República solicitou-nos a realização de uma auditoria muito abrangente sobre o novo banco, sobre a venda do novo banco. É claro que o Tribunal de Contas poderia, por iniciativa própria, desenvolver essa auditoria, claro. Mas a Assembleia da República, pelas razões que considerou, solicitou ao Tribunal a realização desta auditoria ao novo banco. Aproveito para dizer o seguinte, que houve quem, nesse processo, discutisse, e ainda discute hoje, se o Tribunal de Contas tem... Como é que pode ir fiscalizar este banco, que é um banco privado? Ainda hoje discute, nós estamos agora, como sabe, aprovámos um primeiro relatório o ano passado, que apresentámos no momento certo à Assembleia da República, apresentámo-lo na Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia da República e informámos a Assembleia de que faríamos um segundo relatório. Esse segundo relatório está agora na fase final, não é? Que eu espero ainda que seja aprovado antes das férias, certamente, porque somos um órgão colegial, como digo, eu não posso... Antes das férias, 15 de julho, não é? Sim. E, portanto, espero que seja aprovado até aí, mas, como digo, o Tribunal é um órgão colegial e, portanto, eu não posso antecipar as decisões de um órgão colegial. Agora, o que eu gostaria de dizer era o seguinte, na minha opinião, para o Tribunal, o relatório que elaborámos e aprovámos no ano passado fez com que nada será como antes, em termos de relação do Tribunal de Contas e o sistema financeiro. Porque uma das nossas preocupações permanentes é que tudo o que nós dizemos tem de estar rigorosamente fundamentado. E lutamos, é das nossas preocupações permanentes, para que os nossos relatórios sejam de grande qualidade e que sejam pluridisciplinares a um ponto tal que nós possamos dizer que refletem, digamos assim, o pensamento geral. Acho que fica a porta aberta para recorrerem novamente a vocês noutras situações, nesse âmbito. Nós o Tribunal tem o poder para o fazer. Agora, o relatório do ano... Sim, claro que sim. Agora, e é aí que eu gostaria de chegar. O ano passado, o nosso relatório teve várias consequências positivas para o nosso país. E eu diria até para o novo banco. E começo por aqui. E para o novo banco porquê? Porque o nosso relatório credibilizou o novo banco. E o Tribunal tem interesse em que o novo banco seja um elemento sólido do nosso sistema financeiro. Evidentemente que temos consciência de que o novo banco é uma parte importante do sistema financeiro. Mas também concluíram que não foi devidamente cautelar. Muito bem, mas por isso é que eu estava a falar da tal ponderação de todos os elementos que nós temos de ter em atenção. E falta agora a parte da gestão, não é? E nós concluímos que a venda do novo banco contribuiu para a estabilidade do sistema financeiro, que é muito importante, atenção. É bom que os cidadãos, os nossos concidadãos, saibam que a estabilidade do sistema financeiro é um valor extremamente importante. Agora, também concluímos que houve alguns aspectos relacionados com a execução do contrato de venda do novo banco que não foram, digamos assim, cumpridos com todo o rigor que o contrato previa.
E isso consta do nosso relatório, conforme dissemos. Mas depois houve um aspecto muito importante deste relatório, é que, e aproveito também para dizer isso, muitas vezes discute-se determinados valores ou dinheiros são públicos ou privados. E é bom que fique, já vi, enfim, até em certos domínios onde não deveria haver, que defender que quando os dinheiros não sejam oriundos do orçamento do Estado, aí não são dinheiros públicos. Isto não é correto. Não é correto. Portanto, todas as entidades públicas, sejam elas quais forem, no plano nacional, regional e local ou da União Europeia, qualquer cêntimo que tenham nos seus cofres são públicos. Isso aí é um ponto sagrado que não pode haver dúvidas quanto a isso. E, portanto, todo o dinheiro que foi desembolsado pelo Fundo de Resolução para o novo banco é dinheiro público. O Tribunal de Contas fiscalizou a execução de um contrato público, não pode haver dúvidas quanto a isso. O novo banco tem 25% do capital público. E o novo banco tem obrigações a cumprir. O que é que o Tribunal tem de fazer? Tem de assegurar que todos estes elementos são cumpridos. Falta agora a parte da gestão, não é? Agora, e essa agora no segundo relatório, no segundo relatório, como nós dizemos, no primeiro relatório, estivemos a apreciar o financiamento público do novo banco. No relatório que agora está a ser elaborado, ou na auditoria que agora está a ser elaborada, o Tribunal foi, através do seu conselheiro relator, repare que eu nem sequer conheço ainda o projeto do relatório, mas, enfim, conforme foi aprovado pelo Tribunal no respeito à sua programação, o Tribunal vai agora pronunciar sobre aspectos relacionados com a gestão do novo banco com o financiamento público. Porque, evidentemente, que esse financiamento é público. Também, por vezes, se diz, mas uma boa parte desse financiamento vem dos outros bancos. Mas, muito bem, vem dos outros bancos, mas quando entra nas entidades públicas, transforma-se em dinheiro público, tal como, deixe-me dar agora este exemplo, tal como os nossos impostos. Quando nós pagamos os nossos impostos, quando o dinheiro está na nossa posse, é dinheiro privado. Quando nós entregamos os nossos impostos à autoridade tributária, transforma-se imediatamente em dinheiro público. E sobre isto não pode haver qualquer dúvida. Não? Pode haver agora situações de responsabilização dos gestores. Veremos. Agora veremos o relatório. Pode haver sempre responsabilização quando haja situações que não correspondem àquilo que é a ordem jurídica ou aos contratos. Pode haver sempre. Agora, não estou a dizer que vai haver porque eu não conheço o relatório ainda. Nós trabalhamos, enfim, depois se houver interesse, poderia dizer como é que o Tribunal funciona, mas, portanto, há uma equipa de auditoria que é orientada por um juiz conselheiro que apresentará um projeto de relatório ao plenário do Tribunal, portanto, é uma auditoria que é aprovada por 9 juízes conselheiros, apresentada por um juiz conselheiro relator, e tendo por base um relatório de auditoria levado a cabo, digamos assim, auditoria levada a cabo por uma equipa multidisciplinar e, portanto, é um processo extremamente complexo no âmbito do Tribunal de Contas, que passa por várias mãos até à sua aprovação. E que tem no meio um elemento muito importante, que é o princípio do contraditório. Todos os relatórios do Tribunal de Contas, antes de serem aprovados, têm de ter sido enviados quanto ao projeto às entidades auditadas e a resposta dessas entidades auditadas é tida em conta no relatório final, como é evidente. Mudando agora, se calhar, um bocadinho de assunto, recentemente o Governo aprovou um diploma que prevê a possibilidade de os contratos públicos serem renegociados devido, enfim, à situação que se vive de aumento de preços das matérias-primas. Gostávamos de saber o que é que o Tribunal de Contas pensa desta orientação e se foram ouvidos, se acham que vai dificultar um pouco ou não a vossa atuação. A nossa posição sobre essa matéria e sobre outras é muito clara. E começo por dizer que, em primeiro lugar, existe um princípio no nosso ordenamento jurídico constitucional, que é o princípio da separação de poderes. Isso significa que o Tribunal
não questiona as opções político-legislativas tomadas pelos órgãos legislativos. Mas há audições prévias. Sim. E o Tribunal de Contas não foi ouvido na audição prévia? Neste caso não. Mas devia ter sido ouvido? Poderia ter sido ouvido. Não é obrigatório ser ouvido, mas enfim, sempre que o... Mas tendo em conta o tema que estava em cima da mesa, devia ter sido ouvido, Sim, ou não? eu pessoalmente até talvez não... Enfim, poderia ser, mas também não... A Assembleia da República e o Governo, sobre isto, conhecem muito bem o pensamento do Tribunal, que eu vou dizer-lhe qual é. E, portanto, não questionamos as opções político-legislativas, não as questionamos, apenas as fazemos cumprir depois de aprovadas. E neste caso vai ser fácil fazê-las cumprir? Com certeza, não é? O Tribunal, como Tribunal que é, e um Tribunal especializado que é em matéria de finanças públicas, é um Tribunal que tem de cumprir a lei e fazê-la cumprir. Essa é a nossa preocupação. O Presidente da República disse que devia haver um escrutínio reforçado. E o Tribunal faz um escrutínio reforçado. Faz um escrutínio reforçado das medidas especiais de contratação pública. E tem-lo feito. E neste caso também fará. Também fará, não é? Agora, a grande preocupação do Tribunal relativamente à contratação pública é muito simples. Eu, aliás, gosto de dizer, contar esta pequena história. Um dia, há uns anos atrás, estava numa reunião em Londres e um colega da instituição congênere do Tribunal de Contas dizia-me, eu perguntava, então já como é que tem feito aqui a transposição das diretivas da União Europeia quanto à contratação pública, o Código da Contratação Pública e tal. E o colega do National Audit Office dizia assim, nós no National Audit Office temos uma preocupação só quase única. Mas qual é então? Só nos interessa saber que os auditados nos respondam a esta pergunta. Por que razão contratou com a entidade A e não com a entidade B? E veja que ao fazer esta pergunta, um auditor, ao fazer esta pergunta a um auditado, deixa o auditado numa situação em que tem de responder quais foram as razões que me levaram a contratar com A e não com B. Ora, numa economia de mercado, a única resposta, digamos assim, ou a resposta mais importante a dar é que eu abri ao mercado, recebi várias propostas, analisei-as, escolhi aquela que é mais adequada à prossecução do interesse público. Que não é a mais barata, é aquela que é mais adequada à prossecução do interesse público. O Tribunal preocupa-se com o cumprimento da lei na contratação pública, mas atenção, não esqueçam dos princípios da contratação pública. Um deles, muitíssimo importante, é o princípio da fundamentação. Mas há outros princípios, que é o princípio da sã e leal concorrência, o princípio do tratamento igual dos agentes económicos. Nós vivemos numa economia de mercado. E não é só o mercado nacional, é o mercado da União Europeia. E muitas vezes também é o mercado internacional. E por isso o Tribunal, sempre que são violados os princípios da sã e leal concorrência, o princípio do não tratamento igual de todos os agentes económicos, o princípio das restrições, não é, à concorrência. O Tribunal fica preocupado. Porquê? Porque não há possibilidade de escolher, de entre várias propostas, aquela que é mais adequada à prossecução do interesse público. Foi essa a pergunta que certamente fizeram agora com este último chumbo dos patrulheiros. Imagino que sim. Ao concluírem que não havia necessidade de contratar uma entidade externa e que a própria Marinha poderia fazer aquele trabalho do concurso internacional. Mas a entidade não é externa, é uma empresa pública, é uma empresa pública, não é? Sim, externa à Marinha, digamos assim. É externa à Marinha, mas faz parte da administração pública, faz parte do setor público, digamos assim, não é? E, portanto, aí o Tribunal, enfim, eu não gosto de comentar nem os relatórios do Tribunal, nem as decisões do Tribunal, que falam por si, não é? Portanto, o Tribunal considerou, enfim, o que consta da decisão e que conhecem, mas isso não quer dizer que se houver recurso, e há a possibilidade de recurso, o Tribunal, em recurso, venha a reconsiderar. Mas, portanto... Mas é um pouco essa base também que está subjacente? Neste caso concreto é um pouco diferente, não é? É um pouco diferente porque não se tratava aqui de digamos assim, digamos assim, tratar diferentemente, digamos assim, agentes económicos, digamos assim. O Tribunal, enfim, aqui incide um pouco sobre um modelo
existe. Não é? Mas era gastar um dinheiro que não fazia sentido se a própria Marinha poderia fazer o mesmo trabalho, não é? No fundo é gastar mal o dinheiro, não é? Pode acontecer, enfim, que digamos assim, a entidade pública em causa não tenha, digamos assim, explicitado da melhor forma também as razões que levaram à essência deste contrato, não é? Se recorrerem, é sinal que estão descontentes, não é? Se não recorrerem, é sinal que se acomodam à decisão do Tribunal e, portanto, vamos ver. Não é? Falou no PRR como uma das áreas que está também vai estar no vosso plano de atividades. Já está e vai continuar. Vocês, relativamente ao PRR, aquilo que foi referido foi que estão a fazer uma fiscalização concomitante, portanto, ao longo do processo e que pode levar, eventualmente, depois também a detectar problemas e a chamar a fiscalização prévia para avançar. Criar uma plataforma até para ir recebendo esta informação. Como é que está a decorrer este processo, Sr. Presidente? E efetivamente, se as entidades estão a corresponder e de que forma é que vão avançar? Muito bem. Portanto, o plano de recuperação e resiliência, que é uma preocupação de todos nós, não é? E não só em Portugal, mas também na União Europeia, preocupa-nos, enfim, no bom sentido, não é? Isto é uma das nossas áreas, digamos assim, de ação, e que é de tal forma importante, não só para o PRR, mas também para o novo quadro financeiro plurianual da União Europeia, que o Tribunal aprovou um relatório uns meses antes sobre que lições devemos aprender do anterior quadro comunitário de apoio, não é? Que, aliás, ainda está no fim, não é? 14-20. O que é que poderia ter corrido melhor? O que é que devemos aprender para o futuro? E pusemos à disposição, enfim, pública, não é? E das entidades públicas esse relatório com todas as lições que devemos aprender. Independentemente disso, não é? Nós, neste momento, quer para a fiscalização concomitante, quer para a fiscalização prévia, e também para a prestação de contas, neste momento já estamos totalmente digitalizados, no sentido que todos os contratos hoje são submetidos ao Tribunal através da via digital e todas as contas das entidades públicas são prestadas ao Tribunal através de uma plataforma digital. É o E-Contas, não é? O E-Contas. E está-nos uma grande satisfação porque, até em termos de poupança de recursos, não imagina os milhares, se não milhões de euros que se economiza com uma situação dessas. E mais, e tem outros benefícios, como o acompanhamento da apreciação dos contratos pelas entidades públicas em causa, enfim, todo um conjunto e mesmo internamente, portanto, facilita muito o nosso trabalho. Portanto, aí, e mais, e estamos a ensaiar, eu digo muitas vezes que estamos um pouco a gatinhar ainda e a dar os primeiros passos na inteligência artificial, que também tem de ser vista com cuidado, não é? Quer no uso da inteligência artificial do nosso lado, quer também por parte das entidades públicas. Porquê? Porque a inteligência artificial, e vai ser uma área de controle no futuro. Mas onde é que pode ser útil ao Tribunal de Contas, essa área da inteligência artificial? Na análise, por exemplo. Não é? Na análise de processos, por exemplo. Na prestação de contas. E dá alertas também, não é? Dá alertas, da prestação de contas, de tratamento de dados. E já tem alguma coisa disso no terreno? Já temos alguma coisa. O que é que já tem no terreno? O que é que já está no terreno? O que é que já é feito na prestação de contas, por exemplo. Se nos pedir determinados elementos, nós, através dos algoritmos que temos em uso, já podemos dar-lhe determinadas informações que poderíamos dar no passado, mas provavelmente dizia, só daqui a 15 dias é que eu posso dar. Não é? É claro que é. Vamos voltar ao PRR e a todas essas vantagens aplicadas a este caso em concreto. E, portanto, o Tribunal já elaborou um primeiro relatório em dezembro, também agora não gostaria de antecipar, quando é que vai haver mas dentro de, portanto, estamos menos de um mês, apresentaremos um segundo relatório sobre essa matéria, sobre os contratos em si. Mas estamos a acompanhá-los. Será sobre alguma área específica este segundo relatório? Em geral.
todos esses contratos que deram entrada. E quantos é que deram entrada? Enfim, que balanço é que se pode fazer nesse aspecto? Deram entrada até há bem pouco tempo, agora confesso que não, mas há cerca de um mês tinham dado entrada a cerca de 300 contratos. Mas também... Com valores acima dos 750 mil. Isso é para fiscalização prévia, não é? Portanto, os contratos, porque aqui há a distinguir vários aspectos. Portanto, todos os contratos com valor superior a 750 mil euros são submetidos à fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não é? Essas medidas especiais de contratação pública que está a referir-se, nesse caso o que o legislador decidiu é que esses contratos não estão sujeitos à fiscalização prévia, mas à fiscalização concomitante, ou seja, são elaborados, devem ser remetidos ao Tribunal de Contas no prazo de 10 dias, se não o forem, são ineficazes, ou seja, não podem produzir efeitos. E é sobre esses que o relatório vai incidir? É sobre esses que o relatório vai incidir, porque sobre os contratos que são submetidos à fiscalização prévia são decididos em sede de fiscalização prévia, já foram decididos alguns, não é? Quantos é que foram decididos, mais ou menos? Todos foram decididos. E todos aprovados ou houve... Sim, deixe-me só... E já houve alguma revisão de preços no âmbito daquele diploma que falávamos há pouco? Ainda não. Não receberam nenhum? Não, ainda não recebemos nenhum. Não. Mas a questão da revisão de preços também é uma matéria que pode ter lugar, não é? Sempre que haja desequilíbrios. Só que agora é obrigatório, Pronto, não é? Agora a entidade pública tem mesmo que aceitar. Não é? Mas já poderia haver, nos termos da nossa ordem jurídica, digamos assim, verificados os requisitos, não é? Mas a propósito da fiscalização prévia, que é sempre uma área que eu vejo que na comunicação social tem um grande impacto. E até por parte de declarações de responsáveis públicos. Não sei se faz ideia de quantos contratos o Tribunal, pronto, já lhe referi que recebe cerca de 6.770 contas de entidades públicas. Na fiscalização prévia, nós recebemos entre 2.000 a 4.000 contratos por ano. Depende da economia, lá está. Depende da economia. Portanto, se a economia estiver pujante, receberemos mais contratos. Tem mais trabalho. Exatamente, mais trabalho. Se a economia estiver numa fase menos pujante, recebemos menos. O ano passado, nós recebemos cerca de 2.200 contratos para fiscalização prévia. Agora, se não se importar, faço uma pergunta. Fazem ideia de quantos contratos o Tribunal recusou a vista? A quantos contratos o Tribunal recusou a vista? Mas vai dizer-nos. Não, assim, eu digo, mas faça lá assim uma ideia. Só, se quiser, peço desculpa. Não faço ideia mesmo. Mas pensa que 100, 500 mil, não é? Provavelmente dirá 10% ou 15% e tal, mas não. Foram poucos. 27%. Mas essa é a média. Portanto, isso é um bom sinal sobre a forma como as contas estão a ser geridas. O Tribunal, que eu me lembro, nunca recusou mais, mesmo no tempo, quando tínhamos 4.000 processos, a média anda nos 50, 60. Isso significa o quê? Significa também que o Tribunal, e eu por vezes fico triste por ver que nem todos os responsáveis públicos entendem, digamos assim, o procedimento de o Tribunal, antes de tomar a decisão final, solicitar esclarecimentos às entidades visadas, digamos assim. Acham que o Tribunal é uma força de bloqueio? Não digo assim, creio que não. Muitas vezes estão, digamos assim, apreensivas, querem a decisão do Tribunal o mais rapidamente possível. Eu entendo isso e o Tribunal entende isso. Mas muitas vezes os contratos não vêm, digamos, instruir, não é só instruir, não vêm com o conteúdo adequado à ordem jurídica. E o Tribunal faz estes esclarecimentos para não ter de recusar, isto é, portanto, há aqui uma pedagogia do Tribunal, esta função pedagógica do Tribunal... Depois tem frutos no futuro, não é? Tem, no futuro e no presente, claro. Não é? E relativamente à fiscalização concomitante do PRR, como é que ela está a correr? A fiscalização concomitante do PRR está a correr bem, Devo dizer que está a correr bem. Grau de cumprimento. Eu diria, está a correr bem na globalidade, mas... Neste momento estamos já numa fase, entrar numa outra fase, que é a fase de apreciação
de contratos individualmente considerados. Ou seja, nós fazemos um tratamento dos contratos que recebemos na sua globalidade, retiramos algumas conclusões, constarão certamente desse relatório do que lhe falei, mas neste momento o que o Tribunal depois decidiu é que vamos, digamos assim, de acordo com vários critérios, portanto é sempre uma escolha criteriosa, vamos escolher alguns contratos para ir ver como estão a ser executados. E já estão a fazer isso? Já estamos a fazer isto. E que conclusões é que estão a chegar? As conclusões a que estamos a chegar é que, enfim, nos casos que já vimos, enfim, algumas, digamos assim, recomendações que nós podemos fazer para melhorar, não é? Isto, aliás, acontece sempre. O Tribunal, normalmente, nas suas ações de fiscalização concomitante e sucessiva, tem sempre a preocupação também de ajudar a melhorar. Mas fazem um contacto direto com a entidade, no sentido de sugerir e, portanto, melhorarem Em todas as nossas decisões e relatórios fazemos sempre recomendações, não é? Certo, mas eu estou a dizer agora nessa apreciação que fazem da empresa à empresa. Sim, claro que sim. Há sempre um contrato. O Tribunal é das instituições mais abertas que eu conheço. Qual foi o critério, Sr. Presidente, para apreciarem os contratos e não outros? Há vários critérios, por isso eu dizia, mesmo quer no nosso planeamento plurianual, quer no nosso planeamento anual, quer depois nas ações específicas, há sempre necessidade de selecionar e escolher. Ora, para selecionar e escolher, temos de ter critérios, não é verdade? Quais são esses critérios? Eu posso dar-lhe dois ou três critérios. Um deles pode ser o montante financeiro. Não é verdade? Um outro critério pode ser, portanto, o montante financeiro. Isso é muito importante, claro, não é? Um outro critério pode ser a relevância, não é, que a sociedade ou o poder político ou legislativo dá a estes contratos, não é? E, portanto, como digo, e depois fazemos uma análise de risco. Pode dar-nos algum exemplo de algum contrato? Eu não gostaria de concretizar, porque a maior parte são em curso, não é? E qual será o passo seguinte? O passo seguinte não tem fim. Não tem fim. Porque é uma atividade, eu respondo-lhe assim... Não, mas em relação ao PRR vão continuar a controlar a execução da mesma forma como está previsto atualmente, é isso? Sim. Há matérias que no Tribunal, eu digo, têm uma natureza permanente na nossa preocupação. E a contratação pública é uma delas. Porquê? Porquê é que a contratação pública é tão importante? Porque 25% a 30% das despesas públicas resultam de contratos. Portanto, para nós a contratação pública é sempre uma preocupação permanente. Sempre. Relativamente à descentralização, que foi outro dos aspectos que abordou há pouco quando falava do vosso plano, o anterior Presidente do Tribunal de Contas disse que o Tribunal ia estar atento a este processo de descentralização de competências para as autarquias locais, porque havia dúvidas sobre a correspondência entre os recursos financeiros transferidos e a redução da despesa orçamental em montante equivalente. Isto é um modelo traçado, é um modelo complexo, difícil de fiscalizar. O que é que vocês em concreto vão fazer relativamente a esta matéria? Ora, muito bem. Se não se importar, aproveito esta oportunidade para dizer o seguinte. Este ano o Tribunal de Contas, pela primeira vez na sua história, penso eu, quando foi decretada a dissolução da Assembleia da República, em outubro, portanto, logo no mês de dezembro, pensámos assim. Vamos ter de reagrupar aqui todas as recomendações que nós formulámos nos nossos relatórios e que ainda não estão acolhidas para a próxima Assembleia da República e o próximo Governo terem esse conjunto de elementos úteis para a governação. E então elaboramos um documento, que é este documento aqui, que tem como título: No início de uma nova legislatura, contributo para a melhoria da gestão pública e da sustentabilidade das finanças públicas. Onde nós, em cada capítulo, deixa-me só dizer, são vários capítulos, sobre todos os domínios... São imensas as recomendações que não foram seguidas, não é?
Há recomendações, podemos dizer que há muitas recomendações que estão a ser postas em prática. O que nós queremos é, as que não estão ainda totalmente acolhidas, nós não podemos deixá-las esquecer. E devo dizer que a aceitação deste nosso contributo deixou-nos realmente muito confortados. Ainda bem. Porque quer a Assembleia da República, quer o Sr. Primeiro-Ministro, quer os membros do Governo, agradeceram e disseram que era um contributo muito importante. E eu falei neste... Por causa da descentralização. Por causa da descentralização. Um dos capítulos que nós temos neste contributo, além da transição digital dos fundos europeus, contratação pública, segurança nacional, defesa, saúde, etc., é da administração local. A administração local é uma das áreas da ação do Tribunal também mais importantes, não é? Onde nós temos 300 e tal municípios e mais de 3.000 freguesias, mais as comunidades, mais as associações municipais, etc. E, portanto, é uma área, aliás, temos uma área de responsabilidade especializada na área da administração local. E, portanto, mais uma vez, sem nos intrometermos nas opções político-legislativas dos órgãos do poder político e legislativo, sem nos intrometermos, porque temos de respeitar sempre escrupulosamente este princípio, que é um princípio que é uma trave mestra da nossa ordem. Sim, porque o Tribunal de Contas é um órgão de soberania. É um órgão de soberania. É um respeito normal entre os órgãos de soberania. Exatamente. E, portanto, a sua missão é de fiscalizar, não é de tomar, não é governar, nem legislar. É cumprir a lei e fazê-la cumprir. E neste caso... Incluindo a de boa gestão financeira. E, portanto, o Tribunal não deixará de acompanhar o processo de descentralização a par e passo. Mas também não deixará, porque essa é a sua missão, se nós verificarmos que há aspectos do processo de descentralização que possam ser melhorados e aperfeiçoados, é também obrigação do Tribunal chamar a atenção de quem governa, de quem legisla, de quem exerce o poder político, de também desempenharmos a nossa função pedagógica no sentido de contribuirmos para a melhoria das finanças públicas do nosso país e da satisfação das necessidades públicas. E não acha que está na altura sequer do Tribunal de Contas fazer esse reparo face ao imbróglio que se gerou com a questão do orçamento e a transferência de verbas? O Tribunal normalmente nunca tem uma preocupação, tal como normalmente, não sei se já se percebeu, em períodos eleitorais também procura recatar-se. Também procura recatar-se quando as discussões sobre determinados temas estão em cima da mesa e, portanto, aí o Tribunal, só se tiver alguma recomendação, mas em princípio não se intromete nessas discussões. Não é essa a missão. Mas o Tribunal não vai avaliar se efetivamente os recursos que estão a ser transferidos são suficientes ou não? Vai, no momento oportuno. E quando é que será? Quando for oportuno. Muito bem. Queria perguntar-lhe, a propósito das questões ligadas à corrupção, em que o Tribunal de Contas tem também aí um papel importante, qual é que é o ponto de situação do Mecanismo Nacional Anticorrupção que vai substituir o atual Conselho de Prevenção da Corrupção? Como sabem, desde 2008 até este momento, funciona junto do Tribunal de Contas o Conselho de Prevenção da Corrupção, que é um conselho que tem como missão ajudar a prevenir a corrupção através das suas recomendações. E é o que tem feito, nomeadamente, através dos planos de prevenção de riscos. E eu aproveito para dizer aqui que todos nós no Conselho consideramos que foi uma revolução que o Conselho fez no setor público. Esta recomendação sobre a existência de planos de prevenção de riscos de gestão, incluindo os de corrupção, que hoje está acolhida por mais de 1.300 entidades públicas, as mais importantes, foi uma revolução que foi feita no setor público. Hoje fala-se de gestão de riscos. Antes de 2008 praticamente não se falava. E esse foi o grande legado do Conselho de Prevenção da Corrupção, para além de investimentos que que o Conselho de Prevenção da Corrupção fez na área da educação. Mas isso vai-se perder de alguma forma com Não, era aqui que eu queria chegar. Este legado é um legado que foi acolhido no diploma legal que
aprovou o Mecanismo Nacional Anticorrupção. Se analisarem esse diploma legal, que foi publicado no dia 9 de dezembro, todo o alegado do CPC, no que respeita aos planos de prevenção de riscos, o próprio regime de prevenção da corrupção, foi acolhido por esse diploma legal. Eu, pessoalmente, como Presidente do Conselho de Prevenção da Corrupção, sinto que valeu a pena, porque o novo diploma vai realmente dar seguimento, o novo mecanismo vai dar seguimento a este legado e, portanto... Quando é que ele chegará ao terreno? Ora, quando é que ele chegará ao terreno? O diploma legal entrou em vigor agora, não é verdade? O diploma legal entrou em vigor agora e prevê esse diploma legal que haja uma portaria a definir o regime de instalação desse mecanismo nacional anticorrupção. E, portanto, será muito em breve, não é? Portanto, será muito em breve. A portaria, enfim, estará certamente a ser elaborada, enfim, mas compete ao Governo e por isso não posso pronunciar. Ao Presidente do Tribunal de Contas compete apenas, conjuntamente com a Sra. Procuradora-Geral da República, propor o Presidente do MENAC e devo dizer que com a Sra. Procuradora-Geral da República temos desenvolvido diligências neste sentido. O nome é consensual? Terá de ser consensual. Mas já existe? Sobre isso, eu peço desculpa de não dizer absolutamente nada, mas só porque seria deselegante da minha parte fazê-lo. Primeiro, porque a proposta é conjunta com a Sra. Procuradora-Geral da República, que não está aqui comigo e, portanto, nem tenho mandado para o dizer. Para dizer se propusemos, não é sequer. E depois, ainda que estivéssemos, certamente estaríamos de acordo em que competirá a quem nomeia, ou seja, que ao Governo, anunciar quem será o próximo quem será o Presidente do MENAC, sob proposta do Presidente do Tribunal de Contas e do Conselho e da Sra. Procuradora-Geral da República. O que posso dizer... Vamos esperar pela portaria para apresentar esse nome? Não, creio que não. Enfim, creio que não, mas o Sr. Primeiro-Ministro, enfim, dirá, porque o Governo, em Conselho de Ministros, é que nomeia o Presidente do MENAC e, portanto, certamente o fará em breve, não é? Agora, o que posso dizer é o seguinte, este diploma que criou o MENAC prevê que, enquanto a nova entidade não for instalada, não chegar ao fim da sua instalação, não haverá nenhum vazio, não haverá nenhum hiato. Continuará em funções do Conselho de Prevenção da Corrupção. Portanto, nós, no Conselho de Prevenção da Corrupção, estamos cheios de força e com a mesma determinação como se não tivéssemos fim. E, portanto, até ao último dia exerceremos as nossas funções com a mesma determinação e empenho e dedicação como fizemos até agora. Vai entrar agora em vigor, no próximo dia 19, portanto, a partir de domingo, o Regime Geral de Proteção de Denunciantes. E aí o MENAC tem um papel importante, nomeadamente que será ele a processar eventuais contraordenações e coimas. Aí também não haverá hiato? Aí não haverá hiato, porque repare, aí é o início do processo. Está bem, mas se houver empresas que estejam em incumprimento, quem é que vai vigiar? Nós nunca devemos avaliar um processo logo no início, porque enfim, é natural que agora as várias entidades que estão abrangidas por este diploma vão, digamos, aplicá-lo, criar as condições para a sua efetiva aplicação, que é, por exemplo, aquilo que estamos a fazer no Tribunal de Contas, por exemplo. Já tínhamos, mas agora vamos, digamos assim, aperfeiçoar e adaptar ao novo diploma, não é? Portanto, é natural que agora é que vai entrar em vigor. Portanto, agora é que as empresas entidades têm que se preparar, é isso? Sim, provavelmente já começaram a preparar-se, não é verdade? Portanto, o vacatio legis sim, foi a grande. vacatio legis também serve para isso, não é? Mas, portanto, certamente não é o momento oportuno para ir avaliar, não é? Agora, portanto, temos de deixar correr algum tempo para depois irmos avaliar, até para avaliar as dificuldades também, não é? Pode haver dificuldades na efetiva aplicação deste regime, não é? É preciso dar sempre tempo ao tempo, não é?
Sabemos que alguns relatórios do Tribunal de Contas às vezes caem mal junto das entidades fiscalizadas e também junto de outros órgãos de soberania, como o Governo. É o caso da venda de imóveis pela Segurança Social à Câmara de Lisboa, as irregularidades no ensino superior, as novas regras de contratação pública, enfim, um sem número de diplomas. Esta pressão dos outros órgãos de soberania é um constrangimento à vossa ação? Nós não sentimos qualquer constrangimento por parte quer dos demais órgãos de soberania, quer por parte das entidades públicas. Nunca senti, eu pessoalmente, enfim, como sabes, estou há muitos anos no Tribunal, nunca senti nenhum constrangimento por parte de quem quer que seja e até gostaria de dizer mais. Se eu fizesse um balanço, enfim, de tudo aquilo que vivi no Tribunal, nunca houve por parte de quem quer que seja, sejam titulares de órgãos de soberania, seja por parte de entidades públicas, qualquer, digamos assim, qualquer pressão ou qualquer solicitação que não devesse ser feita. Por vezes verifico que alguns relatórios, enfim, vão um pouco, não vão ao encontro daquilo que alguns responsáveis públicos gostariam, não é? Mas muitas vezes, ontem foi feriado, ainda anteontem, tive uma conversa com um responsável público que dizia, enfim, que estava preocupada, porque, enfim, eu sou daqueles que considera que a esmagadora maioria dos responsáveis públicos fazem o melhor possível e são dedicados e querem o melhor. Enfim, sobre isso eu não tenho dúvidas nenhumas, não é? Mas dizia-me assim, mas então, neste caso concreto, o Tribunal já nos pediu 3 vezes elementos para analisar este processo. Mas o que é que o Tribunal efetivamente quer? E eu respondi assim, o Tribunal não quer nada. Quem quer e impõe e prescreve e determina é a lei. O Tribunal faz cumprir a lei. E neste caso, ainda não foram fornecidos ao Tribunal estes elementos que a lei determina. Não é o Tribunal que quer. Mas às vezes nas vossas decisões há uma série de recomendações, como já falámos, e que parece que são um bocadinho indiferentes, porque não são cumpridas, não é? Sim. Constantemente vocês fazem recomendações, até se sentiram obrigados a fazer um livro, uma coletânea com as recomendações que não são cumpridas. Não é que não são cumpridas, que ainda não estão cumpridas. Eu preferia dizer assim... é outra forma de colocar a questão. Não, que ainda não estão cumpridas, porque algumas estão em cumprimento, estavam em cumprimento. Mas deixe-me dizer-lhe o seguinte, sim. E aproveito para dar esta mensagem. Eu, há uns anos atrás, enfim, no âmbito também das minhas responsabilidades académicas, eu fiz um estudo de homenagem a uma pessoa da nossa sociedade sobre o conceito de recomendações. E quando acabei o estudo, e aí disse assim, realmente, nós nunca devemos falar sobre aquilo que não conhecemos bem. E realmente o conhecimento é a base de tudo, a base da inovação, a base do empreendedorismo, a base de compreendermos os fenómenos e nas recomendações, a conclusão que eu cheguei é assim, a recomendação é mais forte que uma ordem. E agora perguntar-me, mas como assim mais forte que uma ordem? É mais forte neste aspecto, é que uma ordem é dada por alguém que tem legitimidade para o efeito. E é muito simples para o seu destinatário, basta cumpri-la. Quem é o responsável? É o autor da ordem. Na recomendação, quem é responsável? É quem emite a ordem. Portanto, o Tribunal de Contas, que emite recomendações, é responsável pelas ordens que emite. Mas o destinatário dessa recomendação é também responsável pelo seu cumprimento ou não. A um ponto tal que, se alguém não acolher as recomendações do Tribunal e, com isso, tiver atingido situações negativas para o interesse público, ele poderá ser julgado por, tendo sido avisado, não seguir o caminho que a lei, que o Tribunal prescreveu. Estamos praticamente a chegar ao final. Há aqui ainda 2 questões que lhe queria colocar que têm a ver um bocadinho com o futuro. Uma das questões, e que vai um pouco ao encontro daquilo que acabou de referir, que muitas vezes é apontado ao Tribunal de Contas, é a urgência da resposta, que muitas vezes não chega. Estes processos de informatização que têm vindo a levar efeito vai levar a que haja uma rapidez maior na resposta, ou o Tribunal tem o seu tempo e precisa de o usar todo?
Esse é outro problema em que se toma a parte pelo todo. Se reparar bem, enfim, como lhe disse, nós temos milhares de entidades públicas sob o controle do Tribunal. São quase sempre as mesmas entidades. São muito poucas. Mas onde for possível corrigir isso, vão corrigir ou não? Vou-lhe dizer, sabe qual é a média de apreciação dos contratos de fiscalização prévia no Tribunal? Bom, a lei determina que só podem estar no Tribunal os processos para fiscalização prévia durante 30 dias úteis. É claro que quando o Tribunal solicita esclarecimentos, não é? Fica suspenso. Claro. E tem de ser assim. Mas, em média, o Tribunal demora 15 dias. Em média, o Tribunal demora 15 dias. Então não há um problema de Não há um problema. Muito bem. E cada vez haverá menos. Ou melhor, esses prazos, espero eu, que ainda sejam encurtados. Agora, atenção, o visto do Tribunal de Contas não é um carimbo. O visto do Tribunal de Contas corresponde a uma decisão jurisdicional do Tribunal que tem subjacente uma análise criteriosa por parte dos serviços de apoio do Tribunal e a intervenção dos juízes conselheiros do Tribunal. Portanto, não é muitas vezes fico com a ideia de que é um carimbo, não é? Não, mas não é um carimbo, não é? Relativamente ainda ao futuro, que auditorias é que vocês têm previsto realizar, enfim, nesse vosso relatório que está em preparação, ou áreas onde querem agarrar, para além daquelas que já referimos aqui? Bom, certamente, portanto, eu não posso responder concretamente, digamos, em termos de ações concretas, porque, como disse, estamos a preparar o nosso programa trienal, 2023-2025, também em conexão com o Tribunal de Contas Europeu. Como sabe, nós trabalhamos muito estreitamente com o Tribunal de Contas Europeu. Aliás, neste momento, o Presidente do Tribunal de Contas coordena o Comitê de Contacto dos Presidentes dos Tribunais de Contas da União Europeia, preside, não é? Neste momento, e também articulamos a nossa atividade também com o Tribunal de Contas Europeu portanto, agora, tal como eu disse no início, enfim, iremos ter muito, certamente, quase certamente, todas as questões relacionadas com o mundo digital, com os encargos, com as alterações climáticas, com o processo de centralização, com as questões demográficas, a sustentabilidade da segurança social, a dívida pública. A dívida pública, que é também uma questão que preocupa o Governo, o Sr. Ministro das Finanças. Mas o que é que o Tribunal pode fazer aí, Sr. Presidente, relativamente à dívida pública? Vamos acompanhando a dívida pública e chamando e também alertando os órgãos competentes para o efeito. E mais, mais. E assegurar que os limites de endividamento que são legalmente definidos são cumpridos. Mas não estão a ser, não é? Em termos de dívida pública. Ou seja, não, quer dizer, até nós... De acordo com os critérios da União Europeia. Nós verificamos se os limites de endividamento que a Assembleia da República aprova na lei do Orçamento do Estado são definidos não só por parte do Governo e, portanto, no plano do Estado, mas também ao nível também das regiões autónomas, ao nível das autarquias locais, etc. Portanto, essa é uma área que, aliás, nos é cara e também apreciamos os contratos de empréstimo, como sabes, não só do Estado, mas de várias entidades públicas, por exemplo. E, portanto, imagino que esteja preocupado com a atual situação do país em termos do que é a subida das taxas de juro e os custos. Sim, e a inflação. E o impacto que isso vai ter em tudo. O Tribunal é um grande observatório do país, não é? Porque, enfim, como referi, portanto, são 6.700 e tal entidades que estão sob a sua jurisdição. Sobre elas exerce fiscalização prévia, fiscalização concomitante, auditoria, julgamento de responsabilidades financeiras, que ainda não falámos sobre isso, mas é também uma Câmara do Tribunal muitíssimo importante portanto, todos os grandes problemas do país têm reflexo no Tribunal de Contas, não é? O Tribunal, enfim, a preocupação do Tribunal é procurar ser digamos assim, um órgão de soberania útil para a boa aplicação dos recursos públicos, que são muito escassos, não é? São escassos. É bom que nós nos
nós consciencializemos que os recursos são escassos, têm de ser bem gastos, não é? E o Tribunal procura dar o seu contributo para que haja uma boa aplicação dos dinheiros públicos, utilizando também com a sua pedagogia e com outros elementos ao seu dispor. Temos mesmo de terminar, mas queria só perguntar-lhe, vai a meio do mandato, defende que deve cumprir só o mandato ou deve haver renovação? Eu não, sobre isso não defendo nada. O que posso dizer-lhe é o seguinte, não há obrigação, mesmo que os mandatos sejam renováveis, não há obrigação de renovar os mandatos. Isso é bom que fique bem claro. Mesmo que os mandatos sejam renováveis, não há obrigação por parte de quem tem o poder de nomear, não há obrigação de os renovar. Portanto, também não se pronuncia se do seu ponto de vista é renovável ou não? Não, essa é uma questão que não são. Eu neste momento, mas gostaria de continuar. Neste momento, a minha preocupação é, durante chegar ao final do meu mandato, com a minha consciência tranquila, no sentido de que ajudei a contribuir para a boa gestão pública, para a boa aplicação dos recursos públicos, porque eu sou juiz conselheiro do Tribunal, tenho muitas coisas para fazer na minha vida, gosto de dar aulas, gosto de servir o Tribunal em qualquer posição. Fui 25 anos diretor-geral do Tribunal de Contas, em que fui feliz, trabalhei muito, mas gostei do que fiz, sempre com muita paixão. Agora também estou a fazer a mesma coisa como Presidente do Tribunal de Contas, dar o melhor que sei e posso, e espero chegar ao final do mandato satisfeito com os resultados. Não é? É para isso que eu exerço funções no dia-a-dia e me esforço. Talvez tenhamos a oportunidade depois então de voltarmos a conversar. Agora chegamos ao final e, como sempre, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é ermida. Raízes. Grande oficial da Ordem de Mérito. Um reconhecimento que me fizeram, que não sei se foi certo, não sei se é merecido, mas enfim, me satisfez. Revisão constitucional. É sempre um processo importante para refletir sobre as questões profundas da nossa sociedade. Concertação social. Para mim, a concertação social significa acordo, concórdia e confiança. Eutanásia. Um problema muito sério sobre o qual não deve haver, digamos assim, guerras. Porque é muito sério. Estamos a tratar de problemas muito sérios. Eu muitas vezes me interrogo e gosto sempre de me pôr na situação em causa. Assim, numa situação destas, como é que eu reagiria? Portanto, o que eu recomendo neste tema da eutanásia é que nós estejamos em silêncio, reflitamos e não entremos em guerra uns com os outros, porque é um tema muito sério. Não é? Para uma resposta mesmo rápida, a maioria absoluta? Como diria o Sr. Primeiro-Ministro, não é o poder absoluto, é uma responsabilidade acrescida, não é? Putin? Sem palavras. Papa Francisco? Aqui tenho palavras. Um bom exemplo a seguir por todos nós, por toda a humanidade e também pelo Sr. Putin. Sim. Caminhadas? Não dispenso todos os dias as minhas caminhadas, não, isso não dispenso. Família? Sempre presente. Férias? Descanso, lazer, mas não significa que também não se dê seguimento a outras coisas, não é? Enfim, pôr a leitura em dia, também ouvir música que não temos tempo de ouvir durante o ano, etc. Não é? Ambição? Quando desmedida e desleal, é uma coisa horrível e desastrosa. Portugal? Bom, além do meu querido país, do nosso querido país, é uma nação valente e imortal, onde vivem os heróis do mar,
e um nobre povo, que eu admiro. E se me permite, gostava então de aproveitar para homenagear aqui o professor Freitas do Amaral sobre um livro que eu gostei imenso e que tem uma concepção de Portugal que é um pouco aquela que eu, enfim, não num plano tão elevado como o professor Freitas do Amaral, também tinha um pouco, enfim, de uma forma mais não tão aprofundada, que é, e recomendo esse livro, não sei se posso dizer, que é este. Eu não vejo Portugal desde o século XII, vejo Portugal da Lusitânia a Portugal, 2000 anos de história. Sr. Presidente do Tribunal de Contas, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com José Tavares, o Presidente do Tribunal de Contas, em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.